Vamos lá, meus príncipes, minhas princesas. A aula de hoje será sobre Brasil Colônia, tá? Só para a gente se localizar. Estamos revisando o conteúdo do ano passado, tá? E no ano passado nós estudamos Brasil Colônia, certo? Vocês já vão entender de que período eu estou falando. O Brasil Colônia, ele é exatamente aquele período que começa a partir do momento que os portugueses resolvem colonizar o Brasil, tá? E ele vai terminar com a proclamação da nossa independência. Então, começa com os portugueses e termina com a proclamação da independência. Coloquei aqui para simbolizar, para a gente começar a nossa revisão, uma árvore muito importante para a nossa história. Porque essa árvore, durante bastante tempo, ela foi retirada do Brasil, bastante tempo, é muito tempo que eu estou querendo dizer. Cerca de 400 anos, durante 400 anos, essa árvore foi retirada aos montes do Brasil e levada para ser vendida fora, tá? Essa árvore aqui se chama pau-brasil. Dá para a gente notar, ó, pela cor avermelhada dela aqui do tronco. Tem uma outra imagem para vocês, que é das flores dela, ó. Muito interessante, porque é uma flor amarela e ela tem uma parte da flor que é vermelha. E tem uma foto dela toda, para vocês verem a bichinha de corpo inteiro. Essa árvore aqui, ela chega a ter 30 metros de altura, chega a ser bem alta, tá? Então, quando vocês verem uma árvore de pau-brasil, vocês já sabem identificar, tá? O que tem a ver o pau-brasil com a nossa história? Foi o primeiro produto comercializado na Europa, tá? O primeiro produto brasileiro comercializado na Europa. E para que ele servia? Ele funcionava como corante. Eles extraíam do tronco essa tinta avermelhada e usavam como corante, tá? Segundo tema que eu vou falar aqui nessa revisão são os engenhos de açúcar. Qual a importância dos engenhos de açúcar? Foi o primeiro produto a ser produzido no Brasil. Ah, tia, você acabou de falar que foi o pau-brasil. O pau-brasil já tinha, não precisou ser plantado. Já o açúcar, a cana-de-açúcar, né, ela precisou ser plantada. Então, foi o primeiro produto a ser plantado aqui no Brasil pelos portugueses. Tá, meus amores? Então, olha só. Isso aqui é mais ou menos a ideia de como era um engenho, né? Aqui nessa parte, eu tenho a parte que a gente moe a cana, né? Porque você tem que extrair o caldo da cana para poder fazer o açúcar. Aqui eu tenho um moinho. Esse moinho, ele movimentava a moenda de acordo com o movimento do rio. Na verdade, aqui não tem um rio. Pensei que tivesse, mas não tem. Então, esse moinho era movimentado ou por bois ou por pessoas mesmo escravizados, né? E às vezes ele ficava na beira do rio para a correnteza movimentar ele. Tinha esses dois tipos de moinho, tá? E aí ele acabava movimentando essa moenda aqui, que é onde eles enfiavam a cana para tirar o caldo. Aqui a gente pode ver, ó, alguns escravizados, bem ali em cima também, tá? Aqui tem uma legendinha para a gente identificar o que é cada parte, ó. Aqui é a casa grande, essa aqui é a senzala e aqui é a casa de engenho. Também tinha outras partes, tá? Tinha sempre uma igrejinha e tem sempre a lavoura, né? Cada engenho tem sua lavoura. Aqui dá pra gente ver bem melhor, ó. Olha só, a casa grande aqui. Olha lá a lavoura lá atrás, bastante cana-de-açúcar. Aqui a parte da moenda, ó. Aqui eles enfiavam a cana para poder tirar o caldo. Aqui nós podemos ver os animais, ó. Esses animais estavam movimentando a moenda, certo? Às vezes, no lugar desses animais, eram escravos. E aqui a gente pode ver toda a parte da produção do açúcar. Isso daqui eram as formas, ó, onde eles colocavam o açúcar. Aí ele ficava dessa forma na hora de ser enviado para a Europa, certo? E aqui todas as etapas do processo, ó. Vocês podem bater um print e depois ler, porque isso daqui é só uma revisão, tá? Na verdade, isso daqui é uma curiosidade mesmo sobre o processo de produção. Todas as etapas até a parte final. Eu acho super interessante, ó. Começa por essa parte aqui, que é onde ficavam as formas, né? Onde você encaixava as formas.
E aí eles perfuravam as formas para poder drenar o açúcar, né? Ficar só a parte do açúcar mesmo físico, né? E não o líquido. Aí tinha a purga do açúcar, que era a parte que ele ia ficar pingando, né? Aí aqui tinha a parte do batimento do açúcar na parte de cima, que é para compactar o açúcar. Aí depois eles colocavam barro, depois do barro aplicavam a água. E ali dentro o açúcar ia cristalizar, né? Ele ia se tornar mais ou menos parecido da forma que a gente conhece o açúcar. Depois eles tiravam os pães e chamavam esse formato de pão. Tiravam da forma, né? Até por isso que aquela montanha lá no Rio de Janeiro se chama Pão de Açúcar, porque aquela montanha é bem parecida com o formato que fica o açúcar. E aí depois eles separavam os pães de açúcar, depois eles separavam os sujinhos, né, as partes que não eram necessárias, e depois eles moíam esse açúcar para ser enviado para a Europa, tá? Aí, gente, já entra na outra parte. Lembra quando nós falamos dos bandeirantes? Pois é, esses caras aqui estão representando os bandeirantes. Os bandeirantes, eles foram responsáveis por encontrar as primeiras minas de ouro do Brasil, que é justamente aqui, ó, nossa próxima foto. As pessoas aqui, ó, procurando ouro na beira do riacho, ou poderia procurar também dentro das montanhas, tá? Junto com as pedras. Foram esses caras aqui, os bandeirantes, que encontraram as primeiras minas lá no interior de São Paulo e Minas Gerais, certo? Na verdade, interior de Minas Gerais, perdão. Por isso que a cidade de Minas Gerais é chamada de Minas, justamente por causa das minas de ouro. Os bandeirantes também saíam para caçar indígenas, tá? Eles procuravam indígenas para ser escravizados, só que os indígenas não foram a principal mão de obra utilizada nessa época colonial. A principal mão de obra foi dos escravizados africanos, tá? Então eles foram responsáveis por fazer essas expedições que buscavam ou indígenas ou ouro, certo? E aqui nós temos um exemplo do ouro. Lembra que eu conversei com vocês que todo o ouro que era extraído do Brasil, ele precisava passar pelas casas de fundição, que eram os locais onde o ouro ia receber essa marca aqui, ó. Ele ia receber o registro. E aí lá na casa de fundição já se tirava uma parte para enviar para Portugal, para enviar para o rei. Então todo o ouro que a pessoa encontrava no Brasil, uma parte ia direto para o rei de Portugal, tá bom? Quando a pessoa não ia na casa de fundição para registrar o ouro que ela encontrava, a gente pode dizer que era um ouro contrabandeado, que era um ouro que não tinha pagado impostos. Muitas pessoas tentavam contrabandear o ouro porque não queriam perder, né? Não queriam entregar nada para o rei. E aqui eu coloquei uma fotinho da expansão territorial do Brasil. O que tem a ver a expansão territorial do Brasil? Tem a ver com tudo. Antes do Brasil ele era só esse pedacinho, era só essa parte do litoral. Com o tempo, os bandeirantes, eles foram fazendo essas viagens para o interior, né, para procurar índios, para procurar ouro, e aí o nosso território ele foi aumentando de tamanho, eles foram explorando para cá, para essa parte que antes era da Espanha. E aí o Brasil foi ficando do tamanho que ele tem hoje. Então os bandeirantes foram muito importantes para expandir o nosso território, certo? E aqui eu já começo a falar do assunto que já vai pular para outro período. A gente costuma dizer que a vinda da família real é um marco muito importante para a história do Brasil, porque a partir desse momento a nossa independência vai começar a se desenhar, tá? A independência é um assunto dentro de Brasil imperial. E a vinda da família real tem a ver com esse processo de independência. Coloquei aqui só para ilustrar que a parte final do período colonial acontece com a vinda da família real portuguesa para o Brasil, certo? Essa história aqui é super interessante. Cabe um vídeo, uma videoaula só sobre a vinda da família real para o Brasil. Se vocês quiserem, eu faço. Não dá tempo de fazer nessa, porque já está dando 10 minutos. Mas eu posso fazer uma extra sobre a vinda da família real para o Brasil, porque é uma história super engraçada, tá? E aqui, uma fotinho da independência do Dom Pedro I, proclamando a independência do Brasil em relação a Portugal. Esse momento aqui é o momento que finaliza o nosso período colonial e inicia o nosso período imperial, onde nós teremos um momento de independência em relação a Portugal.
e somos independentes até hoje, né? Não vai ser só um momento. Esse momento aqui, que o Dom Pedro declara a independência do Brasil, é o momento que divide o Brasil colonial do Brasil imperial, certo? Então, só para a gente repassar as fotinhos de novo, bora lá. Começamos desde o início. Pau-Brasil, nosso primeiro produto exportado. Depois vimos a cana-de-açúcar, primeiro produto produzido. Aqui o trabalho escravo, a mão de obra escravizada. Aqui como era o engenho, as partes do engenho. O processo de produção do açúcar. Os bandeirantes e a importância deles para a expansão do território, tá? Porque eles foram descobrindo novos territórios, novas terras. E eles eram responsáveis por caçar indígenas e por achar o ouro. Aqui a mineração, ó. Aqui o ouro registrado, passado pelas casas de fundição. Aqui o nosso mapinha do nosso querido país. Aqui a vinda da família real portuguesa e a proclamação da independência, que são, digamos assim, os marcos finais do Brasil colonial. Ok? Então é isso, pessoal. Nossa revisão de hoje foi sobre o Brasil colonial. E até a próxima aula. Beijos.